né, para conseguir diminuir a umidade e tal. E aí o segundo estágio, você tem minhocas que depois da decomposição ali por bactérias e fungos, elas entram na jogada aí e se alimentam dessa matéria orgânica que está misturada na terra, e aí os resíduos que ela solta são ainda mais nutritivos para a planta do que só o composto orgânico que estava lá. E no fim, aí no último estágio, na parte de baixo, que vocês estão vendo uma torneira, é um coletor de chorume. Então o chorume ele atravessa todo esse sistema, porque esse sistema é regado, então tanto os caldos do alimento aí quanto essa água, eles chegam no fundo, e aí com um tratamento que é você deixar isso descansar por 3 meses, você consegue usar esse chorume como adubo líquido e também como proteção química para suas plantas. Quando você vai comer flor, você não deve borrifar nada nela. Então, se você borrifa chorume nas suas plantas, mas você tem uma flor que você deseja comer, não borrife quando ela estiver florescendo, porque ela vai absorver muito. Mas o chorume ele serve tanto como adubo como como barreira química para que outros bichinhos não comam a sua planta. Júlia, Pode falar. eu peguei um potinho de sorvete, coloquei 2 minhoquinhas lá dentro, coloquei terra, coloquei um pouco de casca. Até eu vim aqui, peguei um matinho seco ali, pus em cima. Elas estão lá. Eu dei uma mexidinha, as 2 bichinhas estão lá. Precisa fazer todo aquele processo? Então, é importante que assim não acumule água. Então você precisa ter uma vazão de água embaixo. E também, para a minhoca, ela não é exatamente a casca que ela come. Ela come a casca misturada com a terra depois de decomposta. Então é interessante que ela tenha níveis para ela ficar, né? Então quando você tem em cima lá os restos de comida e você rega, já infiltra nutriente ali para onde fica a minhoca, né? Mas funciona assim. Por exemplo, Agora você precisa controlar muito a quantidade de casca. Você vai pôr uma casca de banana ali em 3 meses. Um pouquinho de coisa ali e tal, eu tô deixando lá. Por exemplo, assim, quase todo dia eu descasco. Cebola não é bom colocar em nenhum tipo de alimento cítrico, no caso, né, que a tia aqui falou pra mim. Mas, por exemplo, assim, olha, casca de batata, cenoura, eu sempre tenho. Então eu falo assim, eu vou ficar jogando lá, assim, depositando, é assim, todo dia vai lá, levanta a tampinha e vai jogando. Quando você tem um sistema maior, sim. Mas se você colocar todos os dias para 2 minhocas num pote de sorvete... Tá, não, pro pote de sorvete não, mas maior quanto que eu preciso? Eu preciso de ser grandão assim, pra ficar todo dia? Qual o tamanho? Eu Já é o cara das composteiras, hein? Em casa de 2 pessoas, eu jogo muita coisa assim de cascas. Sabe pizzaria? Não sei se você já viu uns baldes de conserva que eles têm pra milho, tomate. Eu sei, eu uso esses baldes pra eu lavar roupa em casa. Então, meu pai são usava 3 baldes desse, o único trabalho que você tem que fazer é furar a tampa dos 2 de cima, do primeiro e do segundo. Aí o de cima é o segundo andar da minhoca, para você separar a minhoca do seu adubo pronto já. Por isso que é importante estar de cima, para você não compostar jogar a minhoca no seu jardim, senão ela vai matar todas as raízes que você já tiver, né? Então é uma mistura de material seco, 50 por 50 assim, e vamos dizer assim, uma porção de 6 material seco para 4 material úmido. Então ainda que você tenha a casca, depois que você mistura a casca com o resto de fruta, de verdura, o problema da casca é o pH dela, que é muito baixo, é ácido. Então depois que você misturou, você já tem um controle do pH. E ainda que ele continue baixo, você polvilhar cinza de fogueira por cima, você já sobe ele, né? Então para a minhoca já está ideal. Cinza de fogueira? Qualquer cinza. Qualquer cinza. Menos de cigarro, porque tem metal pesado. Tem metal pesado nela, aí você mata a minhoca. E matinho sem seco, folha seca? Para a minhoca andar, é mais fácil palha, mato seco, folha do que terra. E a terra ela junta mais água. Então acontece de dificultar a drenagem, né, para chegar no nível de baixo e acaba afogando a minhoca, dependendo da quantidade. Senão que vai afogar, dependendo da quantidade. Eu quero fazer. Bom que quando você faz estágios, a minhoca te avisa se está pronto.
Porque você tem lá em cima, o composto ele demora, toda a mistura, até virar adubo, ele demora 2, 3 meses. Aí você na parte de cima vai fazendo lá, vai colocando mais cascas, revolvendo e tal. Quando você começar a achar minhocas ali na parte de cima, significa que ele já tá bom e o de baixo já foi. Aí você tira o de baixo, põe nessas plantas, desce esse que tem mais composto, coloca o de cima e volta a pôr casca em cima. A própria minhoca, ela passa, você faz perfurações, ela passa de um pro outro, assim. Eu tenho que estar fazendo esses baldes, assim, eu tenho esses baldes. Esse balde é ideal. Aqui no parque a gente tem um galão de água, 5 litros deitado, então são 3 galões também, nós fizemos os 3 litros. E aí tá furadinho. Depois da próxima vez que a senhora vier, a gente leva lá pra Ah, ver. eu quero. Agora eu tô sempre. Achei o caminho do parque. Eu tô aqui sempre de amanhã eu venho, depois de amanhã eu venho. A gente tem o galão também, No, que é no dia em 5 minutos a gente fez, né? Com garrafa de Foi. 5 litros d'água. Foi 2 garrafas, verdade. só que sem minhoca, né? E sem eu estragar no final. Hã? E sem eu estragar no mas depois final eu só que eu monto. causei. Gente, aí na sua própria composteira, e assim, cada planta, de cada família, de cada espécie, ela tem as necessidades diferentes. Então, a Maria Sem Vergonha, por exemplo, precisa de muita água e sombra. A Flor de Maio, que é um cacto, precisa de muito sol e pouca água. Então, cada planta, você escolher aí nas que a gente viu, se for escolher as que você vai cultivar, pesquise ela individualmente para saber quais as necessidades e os hábitos da planta. Para você saber onde você vai plantar, o que você vai ter que fazer e tal. Mas, de uma maneira geral, toda planta que quando dá flor gasta muita energia. Né? É um processo que é muito estressante para a planta, né? Ela gasta muito nutriente, gasta energia, tal. Tem até planta que depois da floração morre por causa, né, desse gasto energético mesmo. Vou fazer um comentário, mas essa sua última frase ficou um pouco complicado. Mas é como se fosse uma gravidez mesmo, né? Sim, É um método de reprodução da planta. exatamente. Cansativo, exige do organismo, muda os hábitos. Exatamente. É conta tudo. Mas cada vez que eu vejo você tá maior, tá crescendo muito rápido. Né? Daqui a pouco ela estoura. Então, toda planta que vai dar flor, toda planta que floresce, ela precisa de adubação, né? Ela precisa que você reponha esses nutrientes. De uma maneira geral, são 3 nutrientes principais que as plantas precisam. O primeiro é o potássio, né? Que é um mineral que ele ajuda a planta a desenvolver as partes subterrâneas dela. Então, as raízes, os bulbos, os tubérculos, né? Tudo que fica embaixo da terra ali. Se for uma batata, ela vai ter batata embaixo da terra. Se for uma capuchinha, ela vai ter uma raizinha. Tudo que tem embaixo da terra, o potássio ajuda, a planta desenvolve a partir do potássio, né? Para você adicionar potássio, lembrando que você não pode colocar adubos químicos nem fertilizantes na planta que você vai comer. Para você conseguir potássio, você pode, um caminho tranquilo é adicionar na sua composteira substâncias com potássio. Então, quando você come batata, tomate, abacate, banana, você está alimentando o seu corpo com potássio e os restos, as cascas, sementes, talos, eles também são ricos em potássio e se você colocar na sua composteira, o composto vai ser rico em potássio, né? Da mesma maneira que você se alimenta, depois de decompor aquela substância, a planta se alimenta. Outra substância indispensável para o crescimento das plantas, e aí que participa principalmente da produção da parte aérea, que são folhas, tronco, né, e tal, é o nitrogênio. O nitrogênio, ele também, existem várias plantas que são ricas em nitrogênios, em fontes de nitrogênio que você pode usar. Então, todos os talos e folhas, resto de couve, resto de escória, resto de, né, todos esses elementos possuem nitrogênio e
adicionam ali se você colocar na composteira. Mas uma maneira muito fácil de você conseguir uma fonte de nitrogênio segura e permanente é a adubação verde, que é você plantar plantas ali que vão trazer nutrientes para o solo ao invés de levar. A adubação verde aí, no caso aqui com as leguminosas, com as plantas que têm vagem, ela fixa o nitrogênio no solo. Então o nitrogênio que está no ar aqui, o nosso ar é 70% nitrogênio. Mas para ele ficar preso no solo, só através das bactérias que vivem na raiz dessas plantas que têm vagem. Então 3 exemplos aí de plantas com vagem, que você pode depois inclusive comer as sementes, são o amendoim, lá no começo, né? Que quem já viu grama amendoim, o pé de amendoim é igual, não sei por que se planta grama amendoim em vez de amendoim, se amendoim dá para comer e a grama amendoim ela só aparece, mas não dá para comer, né? Então o amendoim, ele é uma planta rasteira que dá umas florzinhas amarelas, parecem orquídeazinhas, é muito bonito. A segunda planta aí do meio é o, como chama? Gergelim, que também é uma planta que produz vagem. Ela afasta insetos nocivos e serve de alimento para você. E também é uma planta que você plantou nunca mais sai. Ela cresce, dá vagem, solta lá o gergelim, o outro gergelim cresce, só, né? E os feijões em geral. Agora, se você for colocar aí, consorciar, você vai plantar, sei lá, amor perfeito no vaso, e aí você coloca junto no vaso lá, vai colocar uma adubação verde, uma plantinha que vai ajudar o seu amor perfeito. Tente não colocar, por exemplo, uma espécie de feijão que vai virar uma moita de 2 metros de altura, se for o seu vasinho, né? Então tem feijões que são menores, tem feijões que são maiores. O gergelim e o amendoim são pequenininhos, mas os feijões, tem feijão que é árvore e tem feijão que é rasteiro. Então você olhe bem lá para escolher a sua espécie. Feijão guandu, ele fica grande. O feijão preto fica pequeno. O feijão branco fica pequeno, né? Então... Uma coisa só sobre esse adubo verde que você falou. O adubo verde ele não tem que ser cortado e incorporado ao solo? Ou só está plantado não necessariamente. Porque quando você fala de nitrogênio, ele é fixado no solo por uma bactéria que vive na raiz da planta. Então você mantém a planta lá, a bactéria fica lá fixando o nitrogênio. Agora, se você vai fazer roçar para plantar uma outra coisa lá, então você planta, porque a adubação verde não tem só para nitrogênio. Tem aqueles nabos que abrem o solo, tem as plantas que sombriam, tem, né? Então depende de qual tipo de adubo verde. Esse daqui, para nitrogênio, você pode deixar a planta lá, comer o feijão, plantar outro. Acho que esse tipo que eu falei deve ser o tipo de plantas que são ricas em nitrogênio, né? E aí sim, e não que elas incorporam nitrogênio no solo através da raiz. É porque assim, geralmente, quando você faz a adubação verde que você corta, o que você faz? Você coloca uma planta que tem um crescimento pouco exigente, então o solo tá pobre. Aí você planta uma planta que cresce com, nossa, nem tem nutriente, tá no isopor, ela cresce. Aí ela vai juntar matéria orgânica, você corta e incorpora a matéria orgânica, né? Então depende do fim. E o fósforo, senhoras e senhores? Então nitrogênio, potássio e fósforo são as 3 substâncias principais. O NPK, exatamente. Você pode comprar o químico, mas a diferença é... Eu coloco lá, porque eu não vou comer mais minhas plantinhas, porque eu coloco. Então, ele, além dele ser tóxico assim pra gente, quando o adubo é sintético, ele não fixa no solo. Então, cada vez que você rega, vai um pouco embora. Além dele contaminar a água e tal, o adubo, quando ele é de origem orgânica, ele fica. Ele constrói o solo. É como se fosse assim, ou você come todos os nutrientes que você precisa, ou então você toma um anabolizante. Se você comer proteínas e fizer exercício, você vai lentamente criar massa muscular. Se você tomar anabolizante, ela vai inchar, você vai ficar fortão, e se você parar de tomar, volta. É a mesma coisa quando você aduba com adubo orgânico ou adubo químico. As plantinhas já estão lá na Frangimais, já estão lá no Frangiotubo, que eu lembro da casa que eu também tenho, minha begônia que eu ganhei agora e tal. Como que eu vou fazer isso? Eu vou colocar casca de banana na raia, em cima
quando ele Que estiver é o pronto, você põe. miocárdio. Agora, você pode pôr um feijãozinho ali junto com a sua planta. Posso plantar um feijãozinho, um amendoinzinho lá no Isso. meu vasinho da minha planta. Isso, você pode, que é uma planta pequenininha, ela não vai consumir os nutrientes da sua planta. Muito pelo contrário, ela vai adicionar coisas ali que sua planta precisa. E para você conseguir flores e frutos, é essencial que a planta tenha uma fonte de fósforo. Da onde você pode tirar o fósforo? Tem resto vegetal, tem resto animal. A maneira mais segura de adicionar na sua composteira ou direto no solo é o esterco já curtido, então esterco de vaca, galinha curtido, ou cinza. E aí tem que só tomar cuidado com a origem dessa cinza. Às vezes ela vem de madeira tratada com cobre, né? Aí a cinza está meio que contaminada. Mas cinza é uma coisa relativamente fácil de conseguir na cidade. Mesmo que você não tenha uma lareira ou uma churrasqueira, você pode pedir na pizzaria. Já vem no balde. Isso, se ele for bonzinho, ele já te dá com o balde. Nossa, né? Pizzaria é uma coisa muito boa, né? É ótimo. Sustentável. E aí, gente, controle biológico. Então, controle químico não é interessante para a planta que você vai comer. Principalmente se for uma estrutura molinha como uma flor. Então, maneiras de você cuidar da saúde da sua planta. Você sabe o nome dessa planta que tem um passarinho? Não, Essa árvore, na verdade, essa arbusto. não sei. Alguém sabe? Mas deve ser daqui, porque o passarinho é daqui. Lá no Riacho tem vários. É o passarinho símbolo do nosso estado. Não, a árvore, tipo. A árvore? Tem vários. Olha lá. Não, eu sei Você que tem pode não várias saber o árvores. nome, é pegar uma muda. Não, eu tenho Dá seu semente próprio também. Ah, mas eu não sei o nome dela. Aí, então, você não pode adicionar substâncias químicas ali, mesmo que seja o chorume, né? Não é seguro você borrifar uma flor que você vai comer. Então, a única maneira de você conseguir preservar aí é se você pedir ajuda para os seus amiguinhos. Quais amiguinhos, no caso? Joaninhas, minhocas e passarinhos podem te ajudar muito, tá? Então, a minhoca, ela faz canais no solo que abrem espaço para o ar entrar e oxigenar a raiz das plantas. Ela adiciona matéria orgânica no solo. Então, é importante ter minhocas, né? Se você não tem minhocas no seu jardim, você pode pedir doações de minhoca para as pessoas e ir colocando lá. Passarinhos. Os passarinhos, eles comem lagartas, eles comem uma série de insetos, né, aracnídeos aí que podem, sei lá, de alguma maneira atrapalhar ali o seu cultivo. Seja comendo a sua planta ou seja deixando ela pouco segura. Se tiver um aranhão lá no meio das plantas que você cuida, fica meio complicado você pôr a mão, seus filhos porem a mão, né? Então, os passarinhos, você pode atrair colocando alimentos e água para eles, né? Então, você coloca um comedouro de passarinho. Aquele ali, aquele coração ali, são várias sementes para passarinho que eles vendem prensadas no formato de coração. Aí você vai bem pôr. Você pode pôr bebedouro, né, de água. Você pode pôr fruta, né? Então, se você começa a colocar pedaços de frutas em cima do seu muro, em um mês você já começa a ver uma população de passarinhos que vem todo dia. Tem que bater mais linha. Pombo só come coca doce, né? Se colocar mamão, vem passarinho legal. Se colocar junk food, vem. A seleção da alimentação é seleção natural. Né? E aí, você pode atrair os passarinhos dessa maneira. É um jeito fácil, eles acostumam com o lugar. Então, se todo dia você colocar um mamão, dali a um mês vai ter uma população de passarinhos que sabe que tem mamão. E ele vem, né? Toda vez, todo dia você vai ver eles lá. E a principal amiguinha que você pode conseguir para o seu jardim é a joaninha. A joaninha, ela se alimenta dos insetos que fazem mal para as suas plantas. Então, as flores, o que são os principais perigos para uma flor? São as cochonilhas e os pulgões. Pulgão é esse pretinho que está aí aparecendo na foto. Cochonilha é um outro bichinho que não tem aí nessa foto. Aquele branco, né?
Não, cochonilha é vermelho, ele é corante. Não, tem cochonilha de todas as cores. Na praia tem muita No coisa. caso do pulgão, é que vai depender de planta para planta, mas em casa tem os arbustinhos, né? O meu pai, ele colocou algodão na base do tronco e no algodão ele colocou graxa. Então a gente não teve mais problema com formiga e com pulgão. Tem problema com grilo, que pula, né? Mas com pulgão Mas o pulgão ele vem e sobe? Nossa, velho. Os pulgão estão tudo nas orquídeas no alto da árvore lá em casa. Gente, ele deve ter demorado um mês pra chegar lá, ele não conseguiu. Na nossa aula de agrofloresta que a gente fez lá no curso, falaram mesmo que para proteção assim, para formiga mesmo, funciona mais se você colocar uma proteção mecânica. E aí ela falou para tipo, cortar um pedaço assim, de caixa de leite e fazer tipo uma saia assim, no caule da planta, porque ela vai tentar subir, não vai conseguir, ela desiste e deixa Ela não é inteligente pra dar a volta assim. É que ela teria que vir por baixo, né? E o papel escorrega bastante. Né? Entendi. Pra rato e silo também faz isso. Rato e como é que chama aquele bicho fedido? Gambá. Você coloca, parece que é umas proteção de cachorro assim, no pé do silo, faz o silo a 1 metro do chão e coloca um em cada pé, não tem rato. Então, não saber. A joaninha, gente, é o seguinte, como é que você atrai joaninha? Você precisa de um lugar que ela se sinta segura. E uma maneira fácil de construir um abrigo para joaninha é furar um tronco, como ela tem ali, ó. A pessoa até enfeitou o tronco, em cima ela fez tipo um vaso, cheio de suculentas ali. E aí você pega uma tora de madeira, faz furos com uma furadeira e esse lugar vai ser um abrigo ideal para joaninhas, porque elas precisam de buraquinhos, né? Então se você coloca no meio do seu jardim uma tora dessas, a chance de você conseguir joaninhas é muito maior. Outra maneira é você trazer joaninhas. Então, você tá andando na rua, uma joaninha, você põe na caixinha, coloca na sua casa. Você me então, funciona. Aí, se você tiver lá um lugar legal pra ela, ela até fica. E por último, esse aqui é o último slide, gente. Um outro motivo pra gente ter flores. Então, você pode ter um jardim pra enfeitar. Você pode ter um jardim pra se alimentar. Você pode ter um jardim para diminuir o impacto das pessoas no ambiente urbano. Então, quando você cria plantas na cidade, você diminui a temperatura, aumenta a umidade do ar. E tem a atração e a alimentação de outros seres, dentre eles as abelhas, né? Que hoje a gente vive numa crise aí de morte de abelhas, porque elas são muito pouco resistentes às ondas que a gente tem no ar aqui, ó, meu celular está funcionando com as ondas que tem no ar. Eu, como sou maior, talvez eu só tenha um câncer daqui a 20 anos, mas a abelha morre, né? Elas estão sendo afastadas. Os agrotóxicos matam. Até a própria produção orgânica certificada tem químicos que matam as abelhas. Então, cara, é incrível, é certificado, mas tem lá uma bactéria que você dilui e joga na planta, e aí quando a abelha ou a borboleta ou sei lá, por acaso uma lagarta que ia comer a planta come, paralisa o sistema digestório e ela morre contaminada, né? Então é um bom motivo também, pessoal, ser solidário aí. Porque se a gente não tiver abelhas, ou uma grande quantidade de abelhas no futuro próximo, a maior parte dos alimentos que a gente conhece tende a desaparecer. E se a gente já enfrenta problemas de fome no mundo hoje, imagina se diminuir a quantidade de comida, né? E é isso. Aí eu queria aproveitar aí esse último... esse aqui é o site do Consumo, Consciente ABC, se vocês quiserem conhecer, participar. Né? Ele é aberto aí para quem quiser, então vocês entrem lá. E na próxima semana, no dia 20 de setembro, que é sábado que vem. Não é sábado agora? Sábado agora. Sábado que vem não é agora? É o sábado que está vindo. Me confuso, fala que é agora. Sábado agora vai ter a primeira. Nossa, assim, na verdade, assim, está sendo chamado de primeiro encontro de trocas de sementes, mas como a gente já teve outros que foram frustrados,
Ele na verdade não é o primeiro, ele é o primeiro que vai dar certo. E aí vai ser lá no Taioca, lá onde a gente faz o percurso de agricultura urbana, é aqui no Jardim Las Vegas, em Santo André, né? Tem o evento lá no Facebook, então é o primeiro encontro de trocas de sementes e mudas do ABC, e aí vão estar lá com as sementes, né? Então quem se interessou aí, quiser levar não só sementes, mudinhas, estacas, livros, o que você quiser levar para doar ou trocar, a gente vai estar lá na praça, mais ou menos a partir de umas 3 da tarde até umas 6 da tarde, né? Lá no Facebook tem o horário certinho, não me lembro muito bem. Tá marcado para de manhã, tá? A partir das 9, até as 4. Ah, então eles são loucos, porque vai ter o curso, o encerramento do curso antes. É o último dia do curso? É o último dia do curso.